O jornalismo nunca foi o sonho do jornalista Carlos Batalha. Na verdade, o pai de Batalha desejava que ele fosse advogado, que ele seguisse a carreira jurídica. Batalha revela no depoimento deste vídeo que prestou concurso vestibular na Universidade Católica de Salvador para o curso de Direito, mas foi reprovado e havia marcado como segunda opção o jornalismo. Foi a primeira aula sem saber se aquele seria o seu caminho. Logo estava entusiasmado e, mesmo antes de concluir o curso, já estava trabalhando como jornalista na imprensa baiana, na cidade de Salvador. Neste vídeo de memórias, Batalha nos conta como foi a sua formação em jornalismo pela Universidade Católica de Salvador. É uma memória profissional de formação acadêmica muito rica, a memória de Carlos Batalha. Eu fiz vestibular para Direito. Naquela época eu não sei, hoje se tem primeira opção, segunda opção, não sei. Ainda tem, né? Aí a minha primeira opção foi Direito e segunda opção foi Comunicação com habilitação para jornalismo, não era o curso de jornalismo em si. Aí eu perdi para Direito, né? Perdi 15 dias depois, aí sai uma lista com meu nome na segunda Comunicação. Rapaz, meu pai não aceitou. Quando me pegaram na rua, rasparam minha cabeça, eu cheguei em casa e ele disse, tá parecendo um presidiário, não aceito isso não, e tal, e que ppp, popopô. Foi duro, viu? Foi duro ele terminar aceitando, mas estava no sangue, né, Jorge? Estava na veia. Fui frequentar o curso da Universidade Católica. Aí foi quando eu fui começar a trabalhar, porque isso aí eu já tinha 18 anos incompleto. E aí aconteceu um lance que eu viria a ser pai, né, pela primeira vez, e fui obrigado a trabalhar. Né? Aí fui trabalhar, aí começou já a minha vida laboral. Eu concluí o curso, Universidade Católica. Interessante que, outro dia eu conversando com minha mãe, interessante que minha mãe, outro dia, eu tenho, sei lá, já perdi as contas de sobrinhos que eu tenho, né? E cada dia um se forma. Aí outro dia minha mãe disse assim, eu tenho sobrinho arquiteto, tenho sobrinho engenheiro, tenho sobrinho médico, tenho sobrinho advogado. Aí outro dia minha mãe fez assim, meu filho, por que esses netos meus, cada dia formam um? E eu disse, minha mãe, é tão fácil. E na época de vocês, suas irmãs, porque eu tenho uma irmã, a mais velha, a Sheila, é fisioterapeuta e é musicista, né? A Ana é professora com graduações, etc. A Tâmara é professora, para não errar a ordem agora cronológica, a Tâmara é professora de educação física e acaba agora, essa semana, de ser graduada como psicoterapeuta, né? Que é mais Tarita, que é a caçula, é médica pediatra com especialização em administração hospitalar, tal, aquelas coisas todas. Mas cada um aí para se formar foi um trabalho, uma dificuldade, né? E hoje, cada dia forma um sobrinho. Aí eu disse, minha mãe, é porque é o seguinte, na minha época, só existia a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Católica. Acabou. Hoje cada esquina tem uma faculdade, né, Jorge? Aqui em Aracaju, no mundo todo. Então, é isso. Mas aí eu comecei a trabalhar cedo, com 17 anos. Eu achava que seria algo assim do outro mundo. Mas para mim, de vez em quando eu me pegava, porque eu sempre fui brincalhão, eu sempre fui assim, comunicativo e tal. Para mim foi uma sequência. Com exceção da cabeça raspada dos primeiros meses, mas fora isso, foi uma sequência natural. Mesmo porque o meu ensino, do Antônio Vieira, como ele disse, era um ensino muito avançado para a época, sabe? Muito avançado para a época. Então eu me sentia dentro de casa. A verdade nua e crua é essa. Só com a diferença, por exemplo, da facilidade de não haver chamada,
né, dos avanços de uma faculdade que é muito diferente da turma. A época era 69 para 70. Então, era uma época onde era muito grande a efervescência de revolução estudantil. Nunca me envolvi, Jorge. Nunca me envolvi. Me chamavam para movimentos disso, daquilo, para passeatas, para aquilo. Nunca. Sabe o que é que eu fazia? Hoje não vai ter greve, não vai ter aula. É greve para isso, para isso, para isso, para isso. Ou eu ia estudar alguma coisa, ou eu ia para a praia, ia jogar bola, ia isso, aquilo, que eu era tarado para jogar bola, né? Então nunca me envolvi. Eu tenho uma irmã, Sheila, que ela gostava desses movimentos, ela aqui é fisioterapeuta, ela mais abaixo de mim, nos estudos também, e ela me ligava. Teve uma época que ela estudou em um colégio em Salvador, que ali era mesmo onde surgiam todos os grandes movimentos, que é o Colégio Estadual da Bahia, o Central, né? Conhecido Central. Aí ela me chamava, meu irmão, vamos. Eu digo, não vou não. Aí um dia ela foi para uma passeata. Foi para uma passeata na Praça da Sé. Chegava na Praça da Sé. Você conhece bem Salvador. Quando chegou ali do lado da Praça da Sé, em frente ao edifício Temis, estavam os caminhões do Corpo de Bombeiro com aquele jato d'água. Pegou bem nela, no peito. Rapaz, ela caiu, chegou em casa chorando. Eu não vou mais. Eu digo, então vá. Então foi uma fase de ouro, foi uma fase brilhante realmente. Veja a coincidência da vida. Encontrei o professor Bertoli, o que tinha dito que eu era imberbe, né? Professora Marta, professora de filosofia, que era uma professora com um visual belíssimo, extraordinário, uma grande professora e amiga de minha mãe. Professor Gilson, foi o professor Gilson, a matéria dele eu não me lembro muito agora. Então foram vários professores, se bem que eu não tinha muito contato com eles, eu não fazia muita amizade com o professor, nem eles também faziam muita questão. Você sabe, quando você entra na faculdade, na universidade, a coisa é muito diferente, né, Jorge? Eu gostava muito de estudar literatura. A literatura eu gostava muito. A redação, né? Tanto que eu não sou nenhum Jorge Carvalho, mas escrevo relativamente bem. O prolongamento da história contemporânea, eu gostei muito. Noções de direito também. Foram essas aí. Gilmar, eu vou contar um fato aqui. Se fosse a época, meu velho pai estaria preso. Mas meu pai, ele tinha alguns preconceitos, né, disso, daquilo, de cor, até não de categoria social, mas aí uma certa feita, eu estava caminhando com Gilmar na Avenida 7, e meu pai ele já era diretor da fiscalização do INSS, e o escritório era lá na Avenida 7. Agora imagine, eu com quase 18 anos de idade, apanhar ainda, cheguei em casa, meu pai pegou a palmatória, e a Avenida 7 na época era muito atropelada, não tinha ainda shoppings e tal, e eu não me lembro sinceramente o que foi. O Gilmar saiu caminhando rápido e eu atrás dele, chamando, né? Gilmar, meu pai de cima da janela viu. Eu cheguei em casa, moço, pegaria a palmatória, você vai tomar uma dúzia de bolo. Aí eu disse, o que foi? Aí, minha mãe, o que foi? Aí ele disse, Nélia, esse moço aí, vou dizer o tempo que ele falou na hora. Eu estava olhando na janela, vem ele se arrastando atrás de um neguinho, chamando o neguinho não estava nem olhando para ele. Você vê que, então, o Gilmar era assim, nós éramos carne e unha. Roberto era outro também parceiro de jogar bola. Gilvan, agora deixa eu me lembrar, assim, eu tinha dois que seguiram, isso ainda foram destaques na imprensa da Bahia. Roque Mendes,
Roque Mendes foi um grande colega também. Oswaldo Júnior, conhecido como Cebola, que já faleceu, foi um grande repórter também. E poucos. O restante formavam grupinhos, né, as turmas. Ana Maria, que tinha sido minha colega no Antônio Vieira, e eu a encontrei lá. Que foi mais. Só. Não, aí eu colei grau em 1972. Eu não pensava jamais, como eu disse a você. Meu pai era tão fanático pelo direito. Meu pai era contador, como eu já falei aqui. Se formou já com 50 anos. Mas ele tinha um grande amigo que foi vereador com ele. Você deve conhecer de nome. Foi considerado o maior rábula do Brasil, Cosme de Farias. Famosíssimo. Como nós tivemos aqui um grande rábula, J. da Silva, o pai de Gênison Carlos e tal. Eu já contei, acho que no primeiro episódio, que eu era rato de leitura, que meu pai levava para casa os jornais, eu ia ler, e aí passei me formei em datilografia, que você tinha que ser formado em datilografia, aí redigi tal, né? Então, mas eu não pensava em exercer a profissão, que um dia jamais fosse exercer, porque eu não sabia nem como era que ia chegar na redação de jornal, ou ia chegar numa rádio, numa redação de rádio, numa redação de TV.